Há histórias que o tempo tenta enterrar, mas algumas simplesmente se recusam a morrer. Hoje, você vai conhecer, ou talvez reviver, o mistério mais intrigante da história criminal dos Estados Unidos: a fuga de Alcatraz. 3 homens desapareceram da prisão mais segura do mundo, e por mais de 60 anos, ninguém soube o que realmente aconteceu. Prepare-se para entrar em um dos casos mais sombrios e enigmáticos já registrados. O canal onde os segredos mais obscuros e as curiosidades mais misteriosas ganham vida. Se você gosta de histórias que desafiam a lógica e revelam o lado oculto da realidade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar até onde alguém é capaz de ir pela liberdade. A revelação. O mistério de Alcatraz reabre após 60 anos. Em maio de 2025, a verdade finalmente veio à tona. Os US Marshals revelaram que restos esqueléticos haviam sido recuperados perto da ilha Angel e, após análise de DNA, foram confirmados como sendo de Frank Morris e dos irmãos Englin, os 3 homens que desapareceram de Alcatraz em junho de 1962, da chamada prisão inescapável. Por mais de 60 anos, ninguém soube se eles se afogaram nas águas geladas da Baía de São Francisco ou se realizaram o impossível e caminharam livres para outra vida. Rumores se espalharam como fogo, cartões postais com carimbo do Brasil, fotos sombrias até relatos sussurrados, sugerindo que os fugitivos poderiam ter construído novas identidades muito além do solo americano. Cada pista apenas aprofundava o mistério. Agora, com essa descoberta, os investigadores afirmam que o caso chegou ao fim, mas a pergunta ainda permanece: o que realmente aconteceu naquela noite em que 3 homens escaparam de Alcatraz, deixando para trás apenas cabeças de papel machê em silêncio? A fortaleza na Bahia, o inferno chamado Alcatraz. Situada como uma fortaleza no meio da Baía de São Francisco, ela carregava uma reputação que fazia até criminosos endurecidos tremerem. Os oficiais a chamavam de a prova de fuga, e os homens que acabavam ali geralmente eram aqueles que haviam testado todos os outros sistemas. Se você fosse parar na rocha, significava que era considerado perigoso demais, escorregadio demais ou inteligente demais para ser mantido em qualquer outro lugar. Entre esses prisioneiros estava um homem chamado Frank Lee Morris. À primeira vista, ele parecia comum, mas sua mente funcionava de maneira diferente. Abandonado pelos pais quando criança, cresceu em lares adotivos. Depois mergulhou em pequenos crimes antes de partir para assaltos maiores. Quando chegou à idade adulta, Morris já tinha um histórico criminal que se estendia por vários estados. O que o diferenciava não eram apenas seus crimes, mas sua inteligência. Psicólogos que o avaliaram o descreveram como tendo um QI muito acima da média, e os guardas frequentemente notavam o quanto ele observava atentamente tudo ao seu redor. Ele não era um brutamontes ou um encrenqueiro barulhento. Era calculista, paciente e sempre observador. Os irmãos Englin, lealdade forjada na adversidade. Dividindo o mesmo bloco de celas, havia 2 homens com uma história diferente, mas um destino semelhante: John e Clarence Englin. Os irmãos vieram de uma grande família de fazendeiros na Flórida, criados durante a Grande Depressão. A vida era dura e as oportunidades escassas. Como muitas crianças pobres da época, eles começaram com pequenos furtos, depois avançaram para roubos maiores, frequentemente mirando em bancos. O que fazia os Englin se destacarem era o vínculo entre eles. Onde um ia, o outro seguia, e sua lealdade mútua tornou-se lendária. Juntos realizaram assaltos com uma facilidade que frustrava a polícia, até que foram finalmente capturados e condenados. Morris e os irmãos Englin cruzaram caminhos atrás das grades. Eles não eram homens violentos nem líderes de gangue, mas possuíam algo que os tornava perigosos em um lugar como Alcatraz: inteligência, determinação e paciência para esperar o momento certo. Os guardas os viam apenas como mais alguns presos de uniforme cinza, mas entre eles reconheceram algo familiar: homens que não desistiam facilmente. O nascimento de um plano impossível. Na primavera de 1962, os 3 já haviam passado anos olhando para o céu, observando as águas turbulentas da Baía de São Francisco, ouvindo o vento uivar pela ilha e vivendo sob o peso constante do aço e do concreto. Cada dia reforçava a mesma mensagem: ninguém escapa da rocha. E ainda assim, quando esses 3 nomes são ditos juntos, Frank Morris, John Englin,
Clarence Anglin, eles não representam apenas prisioneiros. Representam a sombra de uma pergunta que ainda inquieta a América. Em 11 de junho de 1962, eles desapareceriam na noite, deixando o mundo se perguntando como alguém poderia desaparecer de uma prisão construída para manter homens presos para sempre. Tudo começou silenciosamente, nas celas escuras de Alcatraz, onde o silêncio era tão pesado quanto as portas de aço. Os guardas acreditavam que os homens trancados ali não tinham saída, mas na primavera de 1962, 3 prisioneiros, Frank Morris e os irmãos Anglin, já trabalhavam nas sombras, criando uma das ilusões mais ousadas da história carcerária: as cabeças de boneco e o túnel secreto. O primeiro passo era simples, mas arrepiante. Eles precisavam desaparecer de suas camas sem levantar suspeitas. Usando uma mistura de sabão, papel higiênico e cabelo humano real coletado na barbearia da prisão, esculpiram cabeças falsas. Os detalhes eram perturbadores. Tons de pele pintados davam cor aos rostos, enquanto o cabelo tornava tudo assustadoramente real. À noite, quando os guardas passavam com lanternas, as cabeças falsas descansavam nos travesseiros, convincentes o suficiente para parecerem homens dormindo. Nos bastidores, uma tarefa mais perigosa acontecia. Cada prisioneiro trabalhava para abrir uma rota de fuga escondida à vista de todos. O ponto fraco eram as grades de ventilação na parte de trás das celas. Com colheres roubadas e ferramentas improvisadas, eles cavavam o concreto pouco a pouco. Para abafar o som, sincronizavam a perfuração com a música alta das bandas da prisão que tocavam à noite. Para esconder os buracos, pintavam pedaços de papelão e os encaixavam no lugar antes do apagar das luzes. Mas a engenhosidade deles não parou aí. De alguma forma, conseguiram colocar as mãos em um pequeno motor de aspirador de pó da prisão. A partir dele, criaram uma broca improvisada, poderosa o suficiente para acelerar o trabalho. Em um lugar onde cada objeto era contado e controlado, essa invenção foi um ato de pura rebeldia. Todas as noites, enquanto o resto da prisão dormia, o pó de concreto se acumulava aos seus pés, evidência de um túnel ganhando forma logo atrás das celas. O plano dependia de paciência. Semanas se transformaram em meses enquanto os buracos ficavam maiores. Finalmente, o concreto cedeu. Além das paredes das celas, havia um corredor de utilidades desprotegido, uma passagem escura que serpenteava como uma veia atrás da fileira de celas. Para a maioria dos presos, esse lugar era invisível, nunca destinado a ser alcançado. Mas para Morris e os irmãos Anglin, ele era a chave. Eles se esgueiraram pelas aberturas um a um, rastejando para dentro das sombras onde os guardas nunca olhavam. O raft de capas de chuva e a fuga na noite. Acima deles, as antigas oficinas e depósitos da prisão permaneciam vazios à noite, e foi ali, nesses espaços esquecidos acima do bloco de celas, que o plano de fuga tomou sua verdadeira forma. Enquanto os guardas patrulhavam abaixo, acreditando que todos os homens estavam trancados em segurança, os fugitivos já se moviam por corredores secretos, cada vez mais próximos da liberdade. Dentro da oficina de Alcatraz, onde o som de ferramentas normalmente significava apenas trabalho rotineiro, algo extraordinário estava acontecendo. Frank Morris e os irmãos Anglin transformaram o objeto mais comum da prisão, as capas de chuva baratas, em uma arma de sobrevivência. Peça por peça, eles roubaram e esconderam mais de 50 capas de chuva, colocando-as sob as camisas ou dentro de caixas de ferramentas até terem o suficiente para construir o impensável, um bote e coletes salva-vidas que pudessem levá-los através das águas mortais da Baía de São Francisco. Eles costuraram e colaram o material emborrachado com precisão silenciosa, fazendo o projeto parecer mais uma obra artesanal do que um ato de desespero. As costuras foram seladas com o calor dos canos da oficina. As bordas fundidas ficaram firmes o suficiente para reter ar. O resultado foi um bote frágil na aparência, mas surpreendentemente resistente, capaz de manter 3 homens à tona nas correntes que todos consideravam impossíveis de vencer. Ao lado dele, criaram coletes salva-vidas rudimentares, acolchoando e selando-os da mesma forma. Cada capa de chuva roubada tornou-se parte do plano, transformada de equipamento de prisão em última esperança de liberdade.
Na noite de 11 de junho de 1962, tudo se encaixou. Depois de passarem pelos buracos abertos nas paredes de suas celas, os homens rastejaram para dentro do corredor de utilidades oculto. De lá, escalaram um poço vertical, puxando-se para cima em direção ao telhado da prisão. A cada passo, a descoberta significava o fracasso, mas as cabeças falsas nos travesseiros mantinham os guardas enganados. Quando as lanternas varreram suas celas, Morris e os Anglin já estavam se movendo bem acima das lágrimas dos prisioneiros adormecidos. Ao alcançarem o telhado, cruzaram para a noite aberta. À frente, erguiam-se as duas camadas de cercas de arame farpado, uma barreira final feita para rasgar carne e destruir qualquer sonho de fuga. Mas mesmo ali, os homens estavam preparados. Usando ferramentas roubadas, encontraram uma forma de passar, com cuidado para não acionar alarmes nem chamar atenção. A cada obstáculo superado, o mito de que Alcatraz era a prova de fuga se tornava mais frágil. Finalmente, chegaram à linha costeira. A baía se estendia diante deles, águas negras girando sob a névoa. Ali, revelaram sua última invenção, um acordeão roubado. Adaptado como bomba de ar, ele inflava o bote, enchendo-o seção por seção. O barco tosco ganhava forma sob suas mãos, cada compressão do fole os aproximando do desconhecido. Quando o bote ficou pronto, eles o empurraram para a maré. Subiram a bordo e desapareceram na neblina. Atrás deles, a rocha permanecia silenciosa, seus guardas inconscientes de que a história acabara de ser reescrita. Naquele momento, 3 sombras escaparam da prisão mais segura dos Estados Unidos e mergulharam em um mistério que duraria mais de 60 anos. O amanhecer do caos, a descoberta da fuga. Quando o sol nasceu sobre a Baía de São Francisco, em 12 de junho de 1962, Alcatraz deveria despertar para sua rotina habitual. Guardas patrulhando os andares, portas metálicas batendo, prisioneiros marchando para o café da manhã. Mas em vez disso, um oficial notou algo que fez seu sangue gelar. Na cela 138, a figura na cama não se moveu quando ele chamou. Aproximando-se, o guarda tocou o travesseiro e a cabeça rolou para o chão. O que parecia um prisioneiro dormindo era, na verdade, um boneco pintado, recheado com sabão, papel higiênico e cabelo humano. O alarme se espalhou rapidamente. Quando os guardas verificaram as celas seguintes, encontraram o mesmo truque repetido. As paredes de concreto atrás das aberturas de ventilação haviam sido quebradas. 3 homens haviam desaparecido. Em minutos, as sirenes ecoavam pela ilha, luzes vermelhas piscavam e a ordem foi dada: trancar toda a prisão e selar a baía. Helicópteros rugiram sobre o local, cortando a neblina da manhã. Barcos da guarda costeira patrulharam em formação cerrada, seus holofotes rasgando as águas. A polícia de São Francisco e o gabinete do xerife do condado de Marin correram para todas as margens, examinando rochedos e praias em busca de qualquer sinal dos fugitivos. Até a ponte Golden Gate foi colocada sob vigilância, temendo-se que os prisioneiros pudessem tentar entrar na cidade. Foi uma das maiores caçadas humanas que a área da Baía já havia visto. Repórteres invadiram o litoral, tirando fotos dos barcos de busca que se espalhavam em todas as direções. Boletins de notícias crepitavam nos rádios, alertando os civis para ficarem atentos. Pela primeira vez na história, a prisão à prova de fuga havia falhado e o mundo queria respostas. As primeiras pistas. Vestígios na água. Logo, as primeiras evidências começaram a surgir, flutuando nas correntes perto da Ilha Angel. Um guarda avistou um remo improvisado, grosseiramente entalhado em madeira. Pouco depois, os investigadores recuperaram um colete salva-vidas, rasgado e encharcado. A descoberta mais importante veio quando os oficiais encontraram uma carteira à prova d'água na margem. Dentro estavam fotos de família pertencentes a Clarence e John Anglin, retratos de entes queridos que eles haviam mantido escondidos em suas celas. Para os investigadores, aquilo era um lembrete arrepiante. Aqueles homens não eram criminosos sem rosto, eram irmãos, filhos, homens com laços que talvez tentassem retomar se tivessem sobrevivido. Mas apesar de todos os destroços recuperados, uma coisa não foi encontrada: corpos. A guarda costeira vasculhou as águas por dias, arrastando redes e examinando as ondas, mas nada surgiu. Nenhum corpo foi levado à costa, nenhum sinal de vítimas de afogamento apareceu. A baía
conhecida por suas correntes brutais e temperaturas congelantes, deveria tê-los reivindicado rapidamente. Mas o silêncio das águas apenas aprofundou o mistério. Ao final daquela semana, a história oficial ainda era incerta. Será que o bote havia falhado, espalhando fragmentos nas ondas, enquanto os homens afundavam sem serem vistos? Ou aqueles mesmos fragmentos teriam sido iscas, deixadas para despistar as buscas? Sem corpos para confirmar o pior, a fuga de Alcatraz escorregou do fato para a lenda. A caçada do século. E para os US Marshals, começava uma perseguição que duraria não apenas dias ou anos, mas mais de meio século. Nos dias seguintes à fuga, o FBI despejou seus recursos no caso. Agentes estudaram as marés, mediram correntes e mapearam a temperatura da água da baía. O veredito deles foi categórico. Nenhum homem poderia ter sobrevivido. As águas de junho ficavam em torno de 10 decibéis, 50 decibéis, frias o suficiente para causar hipotermia em minutos. Mesmo nadadores fortes perderiam força em menos de uma hora. Com correntes que podiam atingir mais de 10 km/h, o Bureau declarou: os fugitivos se afogaram. Essa conclusão carregava peso. Jornais em todo o país repetiram a versão, descrevendo a fuga como uma aposta fracassada que terminou em tragédia. Os fragmentos do bote e os coletes encontrados perto da Ilha Angel tornaram-se provas do desastre. As famílias dos fugitivos foram instadas a aceitar o pior, e a reputação de Alcatraz como prisão infalível parecia restaurada. Para o FBI, o caso estava praticamente encerrado, mas a história recusava-se a desaparecer. Em 1979, o Bureau encerrou oficialmente sua investigação, passando a responsabilidade para os US Marshals. Diferente do FBI, os Marshals não tinham interesse em defender o mito de Alcatraz. Sua missão era clara: rastrear fugitivos até que o rastro se extinga, e para eles, esse caso nunca terminou. Ano após ano, mantiveram-no aberto, perseguindo rumores, rastreando cartões postais e analisando fotografias que sugeriam sobrevivência. A persistência dos Marshals manteve o mistério vivo. A cada nova pista, desde supostos avistamentos na América do Sul até cartas enviadas décadas depois, eles tratavam tudo com seriedade. Em público, lembravam a todos que sem corpos não poderia haver encerramento. Essa diferença entre as duas agências deu à fuga seu status lendário, a conclusão definitiva do FBI contra a dúvida eterna dos Marshals. A lenda cresce. Alcatraz fecha, o mistério permanece. Na década de 1980, Alcatraz havia sido fechada e transformada em atração turística, mas a história da fuga continuava ecoando por seus corredores. Visitantes caminhavam pelas celas que um dia abrigaram Morris e os irmãos Anglin, ouvindo guias contarem a versão oficial, mas sempre com uma pausa, uma brecha para a possibilidade de sobrevivência. Essa pausa era o gancho que mantinha milhões de pessoas se perguntando se 3 homens realmente venceram a rocha, e assim a dúvida persistiu por décadas. Será que eles estavam condenados desde o momento em que entraram na baía com o bote engolido pela maré? Ou teriam conseguido o impossível, remando pela neblina até a liberdade? A lacuna entre as respostas oficiais e as possibilidades sussurradas manteve o mistério vivo, até que 2025 trouxe novas evidências à luz. Rumores no Brasil. Os fantasmas da América do Sul. Mesmo depois de o FBI declarar os fugitivos mortos, os rumores não desapareceram. Em meados da década de 1960, começaram a se espalhar boatos de que John e Clarence Anglin haviam sido vistos no Brasil. Moradores de cidades remotas afirmaram ter avistado 2 americanos que correspondiam à descrição dos irmãos, mas os relatos nunca foram verificados e nenhum registro oficial os confirmou. Poderiam os irmãos ter escapado não apenas da Baía de São Francisco, mas ido parar na América do Sul? Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mistério se aprofundava. Por mais de 20 anos, a família Anglin recebeu cartões postais sem assinatura, bilhetes vagos e até buquês de rosas deixados na porta de casa. As mensagens diziam pouco, mas o timing e o sigilo convenceram os parentes de que John e Clarence ainda estavam vivos. Os investigadores nunca conseguiram explicar como esses sinais apareciam sem que ninguém fosse pego, o que apenas alimentava a suspeita de que a fuga havia, de fato, sido bem-sucedida. A fotografia de 1975. Uma nova esperança. Então, em 1975,
surgiu uma fotografia que atormentaria o debate por décadas. A imagem mostrava dois homens de meia idade sob o sol brasileiro, com traços borrados, mas familiares. Por anos, céticos descartaram a foto como coincidência, mas em 2020, softwares avançados de reconhecimento facial revelaram resultados chocantes. 97,8% de compatibilidade com John Anglin, 96,3% de compatibilidade com Clarence Anglin. Jornais como o New York Post divulgaram a análise e, de repente, a ideia de que os Anglin haviam sobrevivido deixou de parecer absurda. Se o resultado fosse verdadeiro, significaria que a fuga mais notória da história americana havia superado sua própria lenda. O nascimento de uma lenda global. Em vez de desaparecer, a fuga de Alcatraz se tornou maior do que a vida, uma história que cruzou fronteiras e gerações. A possibilidade de que 3 homens tivessem enganado tanto a prisão quanto a própria Bahia bastou para manter investigadores buscando, famílias esperando e o mundo perguntando a mesma coisa por mais de 60 anos. Eles realmente conseguiram? Cada nova pista parecia soprar vida de volta ao mistério. Uma foto borrada no Brasil, cartões postais sem assinatura, até uma carta décadas depois reivindicando sobrevivência. Será que Frank Morris e os irmãos Anglin realmente atravessaram a Baía de São Francisco? E se sim, onde foram parar? A teoria mais forte os colocava na América do Sul, com testemunhas insistindo que haviam visto homens idênticos aos Anglin. Jornais cobriram os rumores e investigadores seguiram pistas muito além da Califórnia. Mas uma pergunta sempre permaneceu: se sobreviveram, por que nunca apareceram? A sobrevivência teria sido a maior vitória sobre Alcatraz, mas os homens nunca surgiram publicamente. Nunca permitiram que suas famílias tivessem certeza. Alguns acreditam que temiam a prisão, mesmo muito tempo depois do fechamento de Alcatraz, em 1963. Outros dizem que construíram novas identidades valiosas demais para abandonar. Seja qual for a razão, o silêncio deles se tornou parte da lenda, um vazio que nenhuma evidência jamais conseguiu preencher. Por décadas, Alcatraz foi mais do que uma prisão em ruínas. Tornou-se um palco para a imaginação, um lembrete de que até o sistema mais seguro pode ser quebrado. Turistas passavam pelas celas, onde os buracos haviam sido escavados nas paredes, perguntando-se se 3 homens realmente desapareceram na neblina e viveram para contar a história. Filmes, livros e documentários recontaram a fuga repetidas vezes, sempre terminando com o mesmo suspense. Nem mesmo as autoridades conseguiram resolver a questão. O FBI encerrou o caso em 1979, declarando que os homens haviam se afogado, mas os US Marshals mantiveram o arquivo aberto, insistindo que, sem corpos, os fugitivos continuavam sendo procurados. Essa decisão deu à história uma resistência estranha. Os homens estavam ou mortos na Bahia ou vivos em algum lugar distante, e nenhuma das opções podia ser provada. Nos anos 2000, Alcatraz havia se tornado completamente uma lenda. Já não era apenas uma ilha de concreto e barras enferrujadas, mas um enigma que assombrava a história. Por mais de 60 anos, os nomes Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin flutuaram entre fato e folclore. Teriam chegado à América do Sul? Teriam vivido sob identidades falsas? Ou a Bahia os teria engolido a poucos metros da liberdade? Até 2025, a verdade permaneceu fora de alcance, suspensa em mistério. O fim do mistério. A descoberta em 2025. Em maio de 2025, depois de mais de 6 décadas de rumores e perguntas sem resposta, os US Marshals finalmente quebraram o silêncio. Em uma coletiva de imprensa que dominou manchetes ao redor do mundo, os oficiais revelaram que haviam descoberto restos humanos enterrados no lodo próximo à Ilha Angel. Equipes forenses trabalharam discretamente por meses, realizando testes avançados de DNA e comparando registros dentários com os antigos arquivos prisionais dos fugitivos. Os resultados foram inegáveis. Os restos pertenciam a Frank Morris e aos irmãos Anglin, os mesmos homens cuja fuga assombrava a história de Alcatraz desde aquela noite nebulosa de 1962. O anúncio atingiu o público como um trovão.
De acordo com os investigadores, os homens realmente conseguiram sair da ilha, mas apenas por um breve momento. A análise sugeriu que morreram poucas horas depois de deixar a rocha, pois o bote frágil não resistiu às águas geladas e às correntes violentas da Baía de São Francisco. A conclusão, apresentada com certeza científica, confirmou o que o FBI afirmara décadas antes: escapar de Alcatraz nunca foi realmente possível. A reação mundial e o encerramento oficial. Veículos de notícias de São Francisco a Nova York correram para cobrir a revelação. A rede ABC7 descreveu o achado como o capítulo final da fuga mais famosa da América, enquanto a mídia internacional reproduziu as imagens assombrosas de Alcatraz à noite, envolta em neblina e sombras. As famílias dos irmãos Anglin, que haviam mantido a esperança por tantos anos, foram informadas de que o debate finalmente havia chegado ao fim. Os US Marshals declararam o caso encerrado. E ainda assim, o silêncio que se seguiu carregava seu próprio peso. Por 63 anos, a fuga de Morris e dos irmãos Anglin alimentou a imaginação do mundo. Cartões postais, fotografias, cartas, cada rumor havia se transformado em lenda, mantendo viva a ideia de que 3 homens haviam vencido a prisão mais segura dos Estados Unidos. Mesmo agora, com os restos mortais em mãos e o caso oficialmente encerrado, a lenda persiste. O legado da fuga. Inteligência, determinação e mito. A fuga de 1962 de Alcatraz continua sendo uma sensação até hoje. 3 homens armados apenas com paciência, inteligência e restos de mobília da prisão conseguiram enganar um sistema projetado para ser inquebrável. A história deles prova que a mente humana e a determinação podem estremecer até as paredes mais sólidas. Mas as descobertas de 2025 reescreveram o final. Os testes de DNA e os registros forenses confirmaram o que a própria Baía de São Francisco sussurrava há décadas. O verdadeiro inimigo não eram os guardas nem as cercas, mas as águas furiosas da Baía. Hipotermia, correntes e marés congelantes tornaram-se os derradeiros carcereiros, arrastando os homens para baixo antes que a liberdade pudesse durar mais do que algumas horas. Mesmo agora, com as provas em mãos, uma pergunta permanece. Se esses restos nunca tivessem sido encontrados, você acreditaria que eles desapareceram na América do Sul, vivendo nas sombras, construindo novas vidas além do nosso alcance? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha? Eles realmente conseguiram escapar? Ou o mar de São Francisco os levou para sempre? Se você curte mistérios reais, crimes sem explicação e histórias que o mundo tentou esconder, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio do Mundo Restrito. Aqui, as curiosidades não têm limites, e o desconhecido é só o começo.